Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje, com o pastor Joseph Prince. A igreja New Creation tem tudo a ver com a restauração do evangelho, o evangelho original que Paulo pregava. Eu gosto de ilustrar assim. É como pegar o evangelho no chão, porque foi enterrado, como o livro da lei que foi enterrado na época do rei Josias. Tiveram que pegá-lo no chão e tirar a poeira. Até os sacerdotes perguntaram o que é isso. Era o livro da lei. Amém. Todas as leis e mandamentos que não cumpriram, pois estavam sob a lei. Para nós, temos o evangelho de Jesus Cristo. Estamos na dispensação da graça. Amém. E estamos redescobrindo o evangelho. Quando ele é pregado, vidas são transformadas. O Espírito Santo confirma a palavra do evangelho. Amém? Porque o evangelho honra a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo veio honrar somente um nome, e não é New Creation, mas o nome de Jesus, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Nenhum outro nome. Eu disse nenhum outro nome. Nenhum outro nome. Jesus é o único nome. Amém? Nem mesmo Joseph Prince. Posso ouvir um amém? Quero falar algo que está acontecendo no mundo inteiro e tem uma amostra. Uma senhora que é do Reino Unido, da Inglaterra, e ela diz, 2 anos atrás, depois que meu filho nasceu, as coisas ficaram difíceis. Eu cuidava da minha criança pequena e o meu marido e eu começamos uma pequena igreja. Ela é esposa de pastor. Eu fiquei quieta porque não queria dar mau exemplo. Eu só falei para alguns amigos que falaram que eu tinha que assumir as responsabilidades. Isso trouxe muitos problemas. Eventualmente, eu fui hospitalizada por 10 semanas, com muito medicamento. É muito tempo, 10 semanas. No ano seguinte, eu passei 8 meses no hospital, lutando contra depressão e medo. Tentei o álcool para aliviar a dor e até pensei em suicídio. Não conseguia vencer isso e me senti um fracasso como mãe e esposa, especialmente porque o meu marido é um pastor. Eu me odiava e passei a me cortar profundamente. Essa senhora é do Reino Unido, não é a Wendy Prince, ok? Eu estava presa em cadeias de condenação e medo. Depois que saí do hospital, eu assisti uma das pregações do pastor Prince e depois passei a assistir todos os dias. Cheguei à conclusão que a minha igreja estava pregando muito sobre a lei e obras. Aquilo devagar me sufocava porque colocava sobre mim muita pressão. As leis e as obras são tão prejudiciais. Só a liberdade verdadeira em Cristo. Quando olhamos para Ele, as coisas na nossa vida são abençoadas. Meu Pai Celestial quebrou o vício de me machucar, livrou a minha mente das exigências da lei. Não somente isso, meu marido também foi transformado assistindo às suas pregações comigo. Então o vício foi embora. Não somente isso, mas marido se libertou. As mudanças que eu vi na sua vida me maravilharam tanto e me abençoaram. Lemos o livro O Poder de Crer Corretamente e fomos abençoados. Agora pregamos graça sem reserva na nossa igreja. Às vezes colocamos até uma das suas mensagens no telão, no domingo de manhã. Sabe que alguns pastores, quando querem ter uma folga, eles acabam tocando os meus vídeos. As nossas células usam seu livro. Eles têm células que usam o livro e nós também usamos alguns dos livros. Não tenho vergonha das lutas que eu passei. Posso agora declarar a grandeza de Deus e dar a Ele toda a glória. Muito obrigado, somos tão abençoados. Glória a Deus. Aleluia. Olhe para alguém do seu lado e diga, Deus está aqui. Aleluia. Certo. Quero continuar o ensinamento sobre bênçãos familiares. Vamos olhar em Êxodo 10. Aqui está falando da 9ª
praga antes da morte dos primogênitos. Então é a penúltima praga. Deus deu para o Egito chance mais chance, oportunidade mais oportunidade, e Deus estava lá na casa dos israelitas, mesmo sendo eles escravos, Deus estava com eles. Sabe como Deus apareceu para Moisés, para falar para Moisés para libertar o povo de Israel? Sabe como Deus apareceu a Moisés? Numa sarça ardente. O que é uma sarça ardente? Uma sarça é algo comum que vemos no deserto, mas nela tinha fogo. Amém? Fogo fala da fornalha, do sofrimento, da aflição. Quando o povo de Deus estava na fornalha da tortura, de eles serem, literalmente, debaixo dos sofrimentos dos seus senhores do Egito. O que Deus fez? Ele apareceu desta forma. Amém? Deus apareceu na mesma natureza do que eles estavam passando. É assim que Deus faz. Quando o seu povo caminhava pelo deserto, Deus também caminhou no deserto. A Arca da Aliança, que é o trono de Deus, tinha 2 varas para que os sacerdotes pudessem carregá-la. Então o seu povo estava caminhando, Deus também assumia essa natureza de caminhar. Está me ouvindo, igreja? Então, se o seu povo estava no Egito, Deus estava com eles. Posso ouvir um amém? Quando Deus falou do dilúvio, ele falou para Noé: eu vi justiça em você. Venha, tu e tua família. Um homem justo. Amém. A casa toda foi abençoada. Deus disse: entra na arca, e eu falei sobre isso quando eu preguei sobre a arca de Noé. Para Deus falar: vem para dentro da arca, é porque ele entrou primeiro. Eu amo isso, ele sempre vai na nossa frente e planeja o nosso futuro e da nossa família. E depois de ter passado longos meses na água e a arca parou no Monte Arará, o que Deus falou: saia da arca. Amém? Quando a terra estava seca e limpa e bonita, e não havia mais nada que podia destruir ou prejudicar, o seu povo, Deus falou: desfrute. Ele é o primeiro a entrar e o último a sair. Amém? Glória a Deus. Ele está sempre contigo. Não te deixará nem desamparará. E foi muito melhor, muito mais lindo e glorioso quando ele veio como um bebê. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Isso não é lindo? Amém? O nível do relacionamento entre Deus e o homem é como você e a formiga. Eu já usei essa ilustração. É totalmente desigual em termos de comparação. Mas se você se tornar uma formiga, para você será uma humilhação. Você vai ter que se despir da sua glória e ser menor. Foi o que Jesus fez. A ele seja toda glória, adoração e honra. Vivamos a vida em honra a ele. Aquele que não tinha que descer, mas escolheu descer. Que não precisava entregar a sua vida, ele tinha poder para entregar ou para tomá-la, ele entregou. Amém? Vamos dar glória através das nossas vidas. Vamos honrá-lo. Seja através do casamento, seja através dos negócios, através do ministério, nos nossos relacionamentos. Coisas que você tem o direito de fazer, mas não faz por causa dele. E ele vê tudo isso. Ele se importa, ele ama. E existe uma passagem na Bíblia que tem falado ao meu espírito. Deus tem falado comigo sobre isso. Eu tenho meditado e muitos vão ganhar e comer dela pela minha meditação nessa passagem, porque ela é tão rica com bênçãos para a família. Nos fala sobre a Santa Ceia, não só que você é justo, mas também para usar essa justiça não faz sentido estar bem vestido e glorioso, sem lugar para ir. Amém? Você se vestiu para ir a algum lugar, você tem uma audiência com o rei, você tem audiência com aquele que pode influenciar a sua situação. Você tem uma audiência com aquele que diz neste capítulo: há alguma coisa difícil para o Senhor? Amém? Não há nada difícil. Não há nada secreto que ele não revele para os seus servos. Isso está neste capítulo. E eu estou tão animado porque este capítulo vai nos dar os segredos para a vida familiar, para bênçãos na família, bem-estar da família. Está pronto? Nós vamos diretamente ao assunto. Então vamos lá em Êxodo 10. A última praga antes da 10ª praga. A penúltima praga foi trevas e, de fato,
A Bíblia usa essa descrição. Eram trevas que se apalpavam. Os homens, sabe, daquela floresta à noite, usávamos o termo trevas que podiam ser cortadas com a faca. Era assim que estava escuro. Não dava para ver a mão na nossa frente. Não viu um ao outro e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel, diga todos, todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Tinham luz em suas habitações. Todos os filhos de Israel. Sabe, hoje há um ensinamento como que as bênçãos de Deus não são para todos. Em algumas casas há luta, em algumas casas a esposa é a cabeça e o marido se submete. Sabe, onde casas em que a rebeldia dos adolescentes é normal e são cristãos, mas não creio que a bênção de Deus está ali. Mas eu discordo. Tenho certeza que os israelitas não eram melhores. Mesmo sendo o povo de Deus, eles tinham problema nas suas casas. Eu disse, tenho certeza que tinha problemas em casa. Mas aqui diz todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Bem, primeiramente precisamos saber que essa luz era sobrenatural. Porque, se não fosse sobrenatural, então os egípcios também teriam recurso para poder também acender um fogo. Eles tinham pedras dos Flintstones, não estou falando do Fred. Eles tinham também equipamentos e também meios para acender um fogo naqueles dias sem eletricidade. Amém? Na verdade, estavam à frente dos Flintstones, certo? E se não fossem trevas sobrenaturais, certo? Então não poderiam, de forma alguma, dizer que a luz é especial na casa dos israelitas, porque eles poderiam acender. Acho que tentaram e não conseguiram. As trevas na casa deles eram sobrenaturais, o mesmo que a luz nas habitações dos filhos de Israel. Isso para mim é profético. Deus não enche sua Bíblia com espaços só para informações históricas. A Bíblia é relevante ainda hoje. A palavra fala conosco hoje, muito mais nos dias de hoje, porque hoje vemos as trevas encobrirem a terra. Vemos as pessoas chamarem a noite de dia, certo? Também chamando trevas de luz. Estão dizendo que o bom é mal e dizendo que o mal é bom. Estão invertendo tudo. E eu não estou falando dos 10 mandamentos, leis da criação natural. E tem trevas para todo lado, como a igreja deve se conduzir, como que individualmente e famílias devem viver de uma forma vitoriosa neste tempo. Posso ouvir o amém? Agora, já estabelecemos uma coisa e vou falar de novo, que todos nós somos justos aos olhos de Deus. Todos nós, inclusive eu e você, estou falando de crentes, somos todos justos aos olhos de Deus. Fomos feitos justos ou justificados, de acordo com a linguagem do Evangelho, pela fé. Porque cremos em Jesus Cristo, amém? Ok, e quando somos justificados, lembre-se disso. A coisa mais importante sobre justificação não é se colocar na frente de Satanás como vencedor, isso é maravilhoso. Ou seja, não coloque o foco em Satanás. Seu foco é o Senhor, é ter comunhão com o Senhor. Gastar tempo, por exemplo, com um devocional diário, pega aquele devocional e os versos que estão lá e estude todos eles e creia que Deus está falando contigo hoje. Existem outros devocionais, eu estou usando o meu porque eu recebi um milagre com essa história que te contei. É incrível porque tudo foi feito alguns anos atrás, mas ainda fala conosco hoje. E o que estamos atravessando, sabe? Então peguei e meditei nisso e é uma porção bem pequena. Eu me levantei dali e foi como o Espírito estava me levando ali para estudar todos os versos relacionados àquilo e receber a minha revelação. Ou talvez você é daqueles que gostam de ouvir mensagens, e eu quero te encorajar a ouvir mensagens, muitas mensagens, não ficar só na sua revelação, certo? Porque senão você vai progredir devagar. Então aprenda a obter vantagem de pessoas que estão com a idade muito mais avançada e já passaram por tantas coisas. Aprenda a ouvir a palavra, aprenda a ouvir isso, mas tenha certeza que é centrado em Jesus. Certo? Nenhum ensinamento de um descrente. Que o tempo dos milagres acabaram. Deus não cura hoje. Você não precisa ninguém te falar isso. São mentiras. São mentiras, eu digo. Você está me ouvindo? Então, assegure-se de ter comunhão com Deus. Tenha certeza que essa comunhão chega a um nível de ser muito rica. Diga rica. Até se sentir como manteiga, com muita gordura. Amém, com muita gordura.
Amém? Hoje temos muitas distrações. Não é que não tenhamos tempo, temos tempo. Mas a novela sempre chama. Porque criam sempre aquele suspense. Certo? Então, quero falar para vocês, todos descendentes de Deus. Quero te falar. Esses atores ficam rindo o dia inteiro. Eles ganham muito dinheiro, milhões de dólares que na verdade não vão para você, mas vêm de você. Certo? Para eles. Sim, está tudo bem, eu não tenho problema você assistir isso, assistir o Batman contra o Superman, Superman sangrando pela primeira vez. Não tem problema com isso, não tem problema a não ser que alguns estão mostrando muita pele e tudo mais. Isso não é para mim, sabe? E acho que você não pode esperar que você se alimente do maná e deixar que seus filhos se alimentem nos limões, cebolas e alhos do Egito. E querer que eles tenham o mesmo resultado que você. Aprendemos isso há pouco. Porque Faraó disse, deixe os filhos para trás. Você vai adorar a Deus. Se você quer adorar a Deus, vai. Você vai ser um radical. Mas deixe os seus filhos para trás. É o que o diabo quer. Sabe? Ele quer te convencer que os seus filhos não são como vocês, vão ficar enjoados, vão ficar cansados. São crianças e vão ficar enjoados. Mas sabe algo? Quando eles crescerem, tiverem 30 anos ou até 40 anos, ainda vão gostar da comida da mamãe. Não importa qual a idade, vão gostar da comida com a qual cresceram. Alguns maridos até dizem para a esposa, sua comida não é da minha mãe. Gostando ou não, sim, somos novas criaturas em Cristo, sim, somos novas criaturas em Cristo. Sem raça, nós não temos raça, somos todos novas criaturas. Mas ainda gostamos da comida indiana porque crescemos com ela, gostamos da comida japonesa ou daquela outra comida, sabe? E eu te digo que você pode até começar a gostar de uma comida coreana por um tempo, mas vai voltar para a sua comida, qualquer que ela seja. Há um verso na Bíblia que diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se afastará dele. Por anos ouvi o ensinamento, ensina a criança no caminho em que deve andar. Mas quando eu estudei a escritura no caminho em que devem andar, a palavra andar não é andar, mas pei, que é a palavra para a boca. Pensei, o que é isso? Treinar a criança no caminho da boca, e quando crescer não se afastará dele. Duas coisas. Suas palavras, ensinar a falar bem. Número 2, seu alimento. Mesmo que não goste, alimente-o. Mesmo que não goste, alimente-o. Dê-lhes um gosto das coisas de Deus. Eu não quero ir para a igreja, traga-o para a escola dominical. Eu quero ficar em casa, descansando, brincando com o Capitão América. Você vai, certo? Pastor Prince, mas ele vai ficar rebelde, eu vou destruí-lo um dia. Confia em mim. Certo? Confia em mim. Desde que você seja o chefe na sua casa, se precisam do seu dinheiro, virão. Certo? Assuma o papel de pai. Quando vierem, vai chegar a hora e de repente, bem, eu sinto algo e eu lembro o tempo que eu senti algo na igreja e não podia explicar. Não senti algo, mas alguém. Eu era um jovem. E a igreja ainda existe. Não muito longe daqui. Minha primeira vez que entrei na igreja, eu senti algo. Eu disse algo porque para mim é algo. Sem explicação, mas tão bom. E quando eles deram presentes, eu só pensei nisso quando fui embora. Mas eu senti alguém. E quanto mais ir, quanto mais for, de repente alguém orando, e eles oravam como ritual, eles memorizaram, Senhor, eu te agradeço por tudo, pela comida. Mas um dia orando eu recebi a revelação, estou falando com Deus. Deus é poderoso e Ele me ama. Isso foi um momento de revelação. Ensina a criança de acordo com seu gosto, e quando crescer não se afastará dele. Quando os judeus têm filho de 3 ou 4 anos, o levam para o primeiro estudo da Torá. Abrem os rolos. Uma das primeiras coisas que o rabino faz é que ele pega mel e passa no rolo. E fala para o garoto para lamber o mel da palavra de Deus. Para que a sua primeira impressão seja, a lei de Deus, a palavra do Senhor é como mel. Doce para a alma, medula para os ossos. Gosto. No momento que eles gostarem. Quando dá para eles um gosto dos shows, quando ainda são jovens, dá para eles. O gosto pela violência, o gosto pelos filmes de terror. Então não culpe Deus, porque Ele não ouve suas orações, porque à noite eles estão com medo, chorando, e não querem dormir sozinhos, e você diz, Deus, eu estou orando, mas o Senhor se esqueceu. Não pode semear isto e esperar outra colheita. Amém? Minha filha Jéssica, até agora, com 16 anos, até agora, ela consegue dormir sozinha, à noite, no escuro,
E nunca teve medo. Nenhuma vez, nunca teve medo. Monstros debaixo da cama. Até mesmo o gato lá embaixo fazendo barulho. Miau, e muito esquisito. E ela dorme. Eu fico acordado. E os filmes que eu assisti quando criança, todos voltam. O olho do gato, e tudo volta. Sabe? Se não colocar nada dentro, nada vai sair. Tem que ter cuidado, sabe? Você não come aquilo, mas seus filhos comem. Se você não come a comida do Egito, por que deixá-los comer a comida do Egito? Esperar resultados de Canaã. Não escute o inimigo. Vamos em frente. Eu demorei muito e preciso chegar a Gênesis 18, certo? Então apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Eu estava meditando nisso e somente nesse versículo. Rico, para nós é rico em detalhes. Tem tanta coisa só nesse verso. O Senhor apareceu a ele. Quantos gostariam que Deus viesse à sua casa? Poderia chamar essa mensagem de quando Deus visita. Amém? O Senhor veio e apareceu para Abraão perto dos carvalhais que estavam em Manré, que são árvores que estavam em Manré, que está em Hebrom. Hoje, há uma árvore dessa que é muito antiga. A chamam de carvalhal de Abraão. Está ali há milhares de anos. Eles estão sustentando-a com algumas coisas do tipo de pequenas estacas para sustentar a árvore, pois creio que é essa. E a Bíblia diz que Abraão morava ali entre os carvalhais de Manré quando o Senhor apareceu a ele. O que ele estava fazendo? Estava sentado. Amo isso. Na porta da tenda, no calor do dia. Sabe quando você está sob pressão e quando você se sente como se estivesse sendo atacado e tem tantas coisas acontecendo? No calor do momento, o que você faz? Não se levante e tente resolver aquilo. Assente-se e espere pelo Senhor. Ele vai aparecer. O fato é que o Senhor apareceu. Eu creio que Abraão estava esperando por isso. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão. Nessa passagem, se você ler os versos anteriores, diz: até os jovens se cansam, até os mais novos cairão. Mas os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. Até os mais novos cairão, mas os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. Caminharão e não fatigarão. É a palavra do Senhor. Ok? Então, o melhor a fazer quando sob pressão, assente-se. Confie no Senhor, eleve seus problemas a Ele, derrame seu coração a Ele e assente-se. No calor do dia. Obviamente estava muito quente naquela época, mas estou fazendo uma analogia aqui. Durante o momento quente da sua vida, assente-se. O homem voltou da igreja e ele olhou para sua esposa. Tinha voltado da igreja e olhou para ela e a pegou no colo. E a esposa disse: "Oh, querido, você nunca fez isso antes. Você me ama mais?" Depois da igreja ele disse: "Não. O pastor disse para levar os meus problemas a Deus." Pode mostrar Êxodo 10 de novo. Vamos para Êxodo 10. Não viu um ao outro, voltando a Êxodo 10, por causa das trevas espessas. A Bíblia diz que eram trevas apalpáveis, que eram trevas espessas. Eu não tenho tempo para explicar tudo isso, mas você precisa então investigar isso, ok? Se você olhar o original no hebraico deste verso hebraico, no hebraico na verdade diz: eles não podiam ver. Começa com lo, não podiam. Lo é não podiam ver Aleph Taf. A razão das trevas no mundo de hoje é porque não podem ver Jesus. Alguém diz: o que é isso de novo, pastor? Aleph Taf. Aleph Taf é... Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra é Tav. Amém? Como o A e o Z. Ok? Então temos Aleph Taf. Jesus disse: eu sou o alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e a última letra do alfabeto grego é ômega. Mas Jesus falava o quê? Hebraico. Para os amigos hebreus. Ele disse: eu sou Aleph Taf. Tem muitos lugares na Bíblia onde Aleph Taf aparece. Eu quero que você saiba que eles não podiam ver Aleph Taf. É a razão para as trevas. Amém? Você está me ouvindo? Voltando para Abraão, diz assim:
certo? E Deus apareceu para ele perto daquelas árvores, os carvalhais de Manre. Manre está em Hebron. Hebron quer dizer comunhão. Hebron quer dizer comunhão. Manre é gordura. A gordura da comunhão. Gordura da comunhão. Você tem gordura de comunhão com Deus? Sabe quando você passa tempo com o Senhor e descobre que quando sai dali, parece que vai voar. Não dá vontade de andar, mas de voar. Parece que você e Deus se encontraram e foi um tempo de muita gordura. Uma gordura suculenta. A palavra fica suculenta. Amém. Gordura de Manre de Hebron. Hebron é comunhão. Gordura da comunhão. A gordura da comunhão. Isso foi o que Caleb, o homem que não envelheceu, com 85 anos disse: eu sou tão forte hoje como era quando Moisés me enviou com 40 anos. Ele disse isso com 85 anos. Me dê essa montanha. Que montanha? Ele falava de Hebron. Me dê comunhão com Deus. Mesmo com essa idade, eu quero comunhão com Deus. Eu quero a comunhão. E é por isso que os gigantes tentavam tomar posse daquela montanha e não queriam que a comunhão fosse possível ao povo de Deus. Eles querem que você tenha comunhão com seus amigos, sempre horizontal, com pessoas que não podem te ajudar. Horizontal com a televisão? Sim, você se perde naquele mundo por um tempo, até mesmo um mundo romântico. Quando olha, o dia acabou. Então, ninguém pode te ajudar. O diabo não quer que você tenha comunhão com aquele que para ele nada é impossível. Está ouvindo, igreja? Não há nada falso, nada fictício sobre esse relacionamento. É real. Ok? Então, ele estava sentado, e essa é uma postura de descanso, à porta da tenda no calor do dia. É muito interessante porque esse capítulo deveria ser lido com o próximo. E o próximo capítulo, Gênesis 19, verso 1, começa dizendo assim: e vieram 2 anjos a Sodoma. No próximo capítulo, 2 anjos vieram a Sodoma, não o Senhor. À tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Ele agora é um líder no mundo. Ele agora é um líder no mundo que estava indo a caminho da destruição. Este mundo inteiro, igreja, caminha para a destruição. A Bíblia diz isso, não fui eu. A Bíblia diz assim: antes que o pior aconteça, o Senhor vai tomar seu povo e nos levar para ele. Aqui não vai melhorar. Alguns pregadores da graça dizem que nós já estamos no milênio. O milênio é um período de 1000 anos que retrata somente um tempo de paz, mas vai haver 1000 anos. Não pode usar aquele verso que diz: Deus tem gado sobre milhares de montanhas. Sabe, 1000 é somente no sentido figurado, não é? Olhando no Apocalipse dá para ver que são 1000 anos. Amém. De Adão até Abraão, 2000 anos. Abraão até Jesus, 2000 anos, são anos literais. De Jesus até o nosso tempo, 2000 anos. 1000 anos para o Senhor como um dia. E a Bíblia diz que Deus fez o mundo em 6 dias. Alguma coisa vai acontecer. Porque Deus descansou no 7º. 1000 anos mais 1000 anos. Se um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos para o Senhor como um dia, temos mais 1000 anos na frente. E este milênio vai ser do reino de Jesus. E por que ele vai reinar? Não vai nos levar para o céu? Aqui ele vai acabar com toda a reclamação que todo mundo tem. Vão reclamar assim: bem, nós não conseguimos ver, é muito difícil ver Deus. Como acreditar naquilo que não vemos? Naquele tempo o verão. E ainda assim vão se rebelar. Não haverá dano à terra mais, nem enfermidade, nem hospitais, ele vai estar aqui. E ainda assim a Bíblia diz que quando os 1000 anos acabarem, Satanás será solto. E ainda existirão homens aqui, e os homens aqui, se um deles morrer com 100 anos de idade, será considerado uma criança. Estaremos aqui com os novos corpos, não somos parte da humanidade na Terra, mas eles vão continuar. Então, 1000 anos é para terminar com essa ideia: se eu ver Deus, então eu vou acreditar. Muitos verão e não crerão. E alguns dizem: bem, é culpa de Deus, sabe? Satanás está solto tentando as pessoas. O diabo é que faz o mal, o diabo. O diabo. E às vezes ele fica no canto chorando, dizendo: eu faço muitas coisas, mas não faço tudo isso, sabe? Então, durante o milênio, olha isso. Durante esse tempo, Satanás vai estar preso. Qual será a desculpa?
Tem muito mais coisa. Um dia eu vou pregar sobre isso. E a necessidade dele, em termos de dispensações. Tem uma razão para ele. Vamos voltar a isso. Vida familiar. Aqui temos Ló sentado às portas de Sodoma. Ele era uma pessoa muito importante, VVIP. Ele ocupava os cargos mais importantes dos comitês de Sodoma. Na porta, a porta era onde os anciões assentavam. Certo? Ele também era importante. Sabe que ele era o sobrinho de Abraão e se destacou no mundo. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Volta agora para 18, verso 1. Aqui tem um ar fresco, lá não tem um ar fresco. Ok? Vamos chegar lá. E levantou os seus olhos, Abraão levantou seus olhos e olhou. E eis, eu gosto dessa expressão, levantou os olhos e olhou. Poderia só dizer, ele olhou para eles, ele os viu. Mas o número de palavras usadas e viu está aqui também. Levantou seus olhos, olhou, foi um olhar especial. Trevas porque não viam Aleph Taf. Agora, quando você vê Jesus e continua olhando para ele, algo acontece. Levantou os olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé junto a ele. Isso quer dizer que estavam na frente dele, ainda à distância, e vendo-os, mais uma vez, levantou os olhos e olhou. Agora os viu, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Essa é a primeira vez que a palavra Shacá para adoração aparece, inclinou-se à terra. Sabe, em Gênesis 22, diz, toma o teu filho, o único filho que amas. Certo? A primeira vez que amor aparece é ali, Gênesis 22. Mas foi dito que adoração aparece ali pela primeira vez. Na verdade, segunda vez. É a mesma palavra Shacá. Shacá aparece aqui pela primeira vez. Abraão inclinou-se à terra. E olha bem, 3 deles. Um deles é Jesus. Chamamos de cristofania. Na sua aparência pré-encarnada. Ele sempre aparecia, ele assumia a forma de homem, aparecia e desaparecia. Hoje, damos graças a Deus porque ele veio como homem. Não para aparecer e sumir, veio como homem. No céu hoje há um homem. Bacana, hein? Um de nós chegou lá. E ele tem emoções de um homem. Tem sentimentos como homem. Ele sabe o que você sente. A razão de Deus o enviar é para que ele comesse o que você come, assentar onde você se assenta. Também passar o que você passa, chorar, sofrer tudo, toda a gama de emoções do ser humano. Amém? Ele tem a inteligência de um homem, ele tem sentimentos de um homem, mas ainda é Deus. Ele é Deus, não esqueça disso. Mas antes de tudo isso, ele era só Deus e veio como homem. E aqui foi antes de ele vir como homem, antes da encarnação. Ele veio e apareceu numa teofania, na forma de um homem. E os 2 com ele eram anjos. Lembre-se, no próximo capítulo, os 2 anjos foram para Sodoma. Você está comigo ainda? Algo aconteceu, vou falar algo antes, certo? Olha o que acontece com você quando vê Jesus. Os jovens cansarão, mas os que confiam no Senhor, os mais novos vão cair, os que confiam correrão e não se cansarão. Correrão! Olha para Abraão, esse velho, ele levantou os olhos e viu 3 homens junto a ele, e vendo-os, correu! Um homem velho correu. Daqui a pouco vou te mostrar, certo? Que ele era velho, em termos de idade. Mas só porque está velho não quer dizer que é impossibilitado. Só porque está velho não quer dizer que tem que estar doente. Só porque está velho não quer dizer que você tem que ficar assentado. Só porque está velho. Deus quer que você envelheça em termos da sua idade, mas Deus quer você forte. Mas pastor Abraão correu porque ele tinha 50 anos. Quem falou isso? Me alegro que você pensa que 50 é jovem. Mas quem te falou isso? Quem te falou isso? Sabe qual era a idade de Abraão? Isso é Gênesis 18. Gênesis 18 é depois de Gênesis 17. Gênesis 17 diz, Abraão estava com 99 anos. E o Senhor apareceu para ele e disse a ele, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, eu sou o El Shaddai. E Deus disse, o seu nome não será mais Abrão, seu nome será Abraão, pai de muitos. O nome de Sarai não será Sarai, mas Sara, uma princesa. E por isso agora você encontra o nome Abraão neste capítulo. Ele está com 99 anos e está correndo. Poucos vão acreditar e poucos vão receber. Deus é um Deus que não vai honrar aquilo que não tem fé. Se você diz que é impossível,
Certo? Eu acho que não. Eu acho isso muito difícil. Não vai acontecer. Algo sobre Jesus. No meio da multidão, ele ama alguém com a mente que flui com a sua mente. Que é uma pessoa se aproximar com a fé livre e ousada, vai receber de Jesus. É como se ele dissesse: uau, uau, alguém sabe quem eu sou. Se agrada tanto, com a fé está disposto, eu vou dizer com cuidado, disposto a usá-lo. Sempre, sempre. Não tem que ir na minha casa? Eu sei quem tu és. Quando eu dou ordens ao meu soldado, vem, ele vem, vai, ele vai. Fala uma palavra, meu servo será curado. Jesus disse: não encontrei tanta fé nem mesmo em Israel, e este homem não era israelita. Era um centurião romano. Há algo sobre isso. Uma fé que vai além da multidão de pessoas que se acham justas e a imprensa. E aquela mulher atravessou aquela multidão e tocou nas orlas de Jesus. Jesus parou. Alguém me tocou. Um toque diferente. Uma fé ousada. É algo que ele ama. Ele nunca impede isso. Se alguém disser: Senhor, tu estás andando na água, posso ir? Ele não diz: não, a sua fé não está nesse nível ainda. Ele ama isso. Vem. Depois o repreendeu, dizendo: por que duvidaste? Quando ele afundou. Esse é o Senhor que eu sirvo. Está ouvindo? Certo. E correu da porta da tenda ao seu encontro, com 99 anos e correndo. Quando vemos o Senhor, corremos. Você precisa de ministérios que revelam o Senhor para você. Lucas 24, Jesus ressurreto viu os dois homens que estavam tristes, os discípulos, foi até eles e a Bíblia diz, explicou coisas concernentes a ele mesmo, e quando o viram nas Escrituras, uma jornada de 7 milhas. E quando chegaram naquela casa, depois que ele desapareceu, voltaram aquelas 7 milhas. Naquela noite, 14 milhas em um dia. Aconteceu algo com eles. Quero te dizer que é momento do corpo de Cristo pregar mensagens assim, para ficarmos fortes. Eu acho que uma das melhores coisas sobre a vida cristã é que podemos viver de uma forma que não depende de nada do mundo. As irmãs podem ser lindas sem as coisas do mundo. E pode usar a sua maquiagem, certo? Aquele coque grande que precisa ser pintado, pinta, por favor. Ok? Pinta o quanto você quiser, amém? Mas eu vou te mostrar um caminho melhor. Ou seja, um caminho mais excelente. Verso 3. E disse: meu Senhor, se agora tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. Amo isso. Sempre há descanso debaixo da árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: assim, faze como disseste agora. Ele disse: meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, como saber que Abraão sabia que era o Senhor? Duas coisas. Inclinou-se em adoração. Não aos anjos, mas ao Senhor. Número 2. Ele disse: meu Senhor. E aqui, certo? É Adonai. Adonai só é usado como título divino. Somente para pessoas divinas. Em Israel se usa Adonai para Deus. Ele chama o Senhor Adonai. Mais tarde, sua esposa o chamou de Adon. Mas Adon não é Adonai. Homem pode chamar alguém numa posição maior de Adon, Senhor, mas não é Adonai, porque Adonai é só para o Senhor. Você entende? Abraão sabia que era o Senhor. Ok? E olha para ele. Não há nada tão bom para o Senhor. Ele disse: dá isso, dá aquilo. Renove seu coração. Verso 6. E Abraão apressou-se a ir à tenda com Sara e disse: rápido, amassa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E Sara perguntou: para quê? E Sara disse: por que a pressa? E Sara disse: diga por favor. Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão, correu de novo. Correndo o tempo todo. Com 99 anos. Eu disse 99 anos. Deixe-me falar algo, homens, certo? Homens com 40 ou 50, quando se assenta não quer levantar. Como Abraão à porta da tenda, não quer correr. Tudo que sente é: tem algo se aproximando. Mas mais tarde vou levantar. Certo? Esquece de levantar. Posso te falar algo? Comece pela fé. Fé não é: eu sinto a força, eu sinto a força.
Ou algo assim, fé assim. Senhor, te agradeço porque tu és a minha força. Levante-se, haja como jovem forte, tome posse e mova-se. Se precisa de força pro dia, haja nisso. E a força fluirá. Mostra para Deus a fé. Deus vai te mostrar a força. Não é nunca o contrário. Aprenda a lutar contra este cansaço, aprenda a lutar. Porque se você não fizer isso, o que vai acontecer é, bem devagar, sua família vai te encontrar, assentado sempre ali. Então, teias de aranha, sabe? Mas isso não é a pior coisa é teias de aranha no seu cérebro. E Abraão correu às vacas e tomou uma vitela tenra e boa. Então, temos 3 medidas de flor de farinha. Em hebraico é simplesmente farinha para fazer pão. 3 medidas, é interessante porque traz à mente Mateus 13, a terceira parábola do reino dos céus. Uma mulher toma fermento e coloca em 3 medidas de flor de farinha. Aquela mulher é a igreja apóstata do fim dos tempos. Ok? E o que ela faz é que coloca uma doutrina ruim na pessoa de Jesus. Essa é uma outra mensagem, não quero me distrair, mas quero que saiba que é a mesma 3 medidas de farinha. Por quê? Pai, Filho e Espírito Santo na farinha, no pão da vida. Quando ele veio como homem, pão da vida, na sua encarnação, a plenitude da divindade habitou no seu corpo. As 3 medidas. E, número 1, fazer o quê? Oferta de cereal. Levítico 2. Nessa oferta não há sangue. Fala da vida de Jesus. Tem incenso nela, que significa que estando na terra, toda palavra, todo pensamento, toda ação, exalava uma fragrância como um incenso. E vocês já sentiram o cheiro de incenso? Como na terapia aromática? É o que fazem no Oriente quando tem uma pessoa importante na sua casa. Queimariam o incenso e o homem tirava o seu capuz e cobria e cheirava aquilo. E quando sentir esse cheiro, lembre-se que é assim que Deus descrevia a vida de Jesus. Incenso. Cada pensamento, cada palavra, cada ação do nosso Senhor Jesus é fragrante. Exala um cheiro que o Pai sempre adora. Amém? Vamos lá. Então, é a vida de Jesus ali. Abraão correu a vaca e tomou uma vitela tenra, e deu ao almoço que se apressou em prepará-la. Então essa vitela teve que morrer. Teve que morrer, filé mignon, certo? E morreu. Então, o pão é a vida de Jesus, a pessoa de Cristo. Aqui temos a obra de Cristo. Vou te falar algo, ok? Não há comunhão com Deus sem a pessoa e a obra de Cristo. Se quer ter comunhão suculenta, ungida e gorda com Deus, sempre fala do seu filho e sempre fala das obras do seu filho. É assim que Deus se alimenta. E você se alimenta com uma oferta pacífica, uma porção para Deus e uma porção para o ofertante. Amém? Amém? Você está ouvindo, igreja? Quando falamos do Senhor, Ele se alimenta. E quando falamos do seu Filho, Ele também se alimenta da nossa adoração. Deus se alimenta disso. Nós também nos alimentamos. Ele é o alimento comum. Para Deus e nós. Eu disse comum porque é mútuo. Não comum como pessoa, Ele é incomum. Amém? Então temos pão, sua vida, e temos as obras, o sacrifício. Obviamente a vitela morreu, certo? Para dar vida. Tem algo muito interessante quando você vai para Israel. Às vezes eles fazem o seguinte quando você pede um café com leite. Dizem, não temos isso. Somente café preto. Porque esse é um tipo diferente de restaurante, certo? Não é assim? Eles servem carne naquele restaurante, então não te servem laticínios. Você sabia disso? Quem já foi em Israel? Bem, é baseado na lei que diz que você não pode cozinhar um cabrito, um filhote, no leite da sua mãe. Porque essa era uma prática muito cruel, feita pelos ímpios à volta de Israel. Então, uma das leis diz, não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe, certo? Mas por causa disso, se há carne e leite, o que fizeram foi, como de costume complicam tanto as leis, então eles dizem, não podemos ter carne e também leite. Não pode misturar, ok? Mas aqui tem um problema para os rabinos. Então, tomou Abraão a manteiga e o leite e a vitela, que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E bem preparado como um servo, pronto para instruções. Eles comeram. O Senhor comeu laticínio e carne. Não escreva para mim, eu estou pregando da Bíblia, da sua Bíblia. Ok, verso 9.
E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la aí na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E se estudar bem a palavra, certamente tornarei. Certo? É o uso duplo da palavra shuv. Shuv é a palavra número 1. Quando falava de restauração, é a palavra para restauração. Na verdade, eu certamente restaurarei. Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, ou restaurarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava ouvindo, e foi pega à porta da tenda que estava atrás dele. Não se esconde de Deus. Certo? Ela estava escutando aquela conversa. Ouvindo, certo? E diz assim, eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E eram Abraão e Sara, olhe bem isso. Veja, Abraão e Sara eram velhos. Velho não quer dizer incapacitado, como disse. E o texto diz que eram adiantados em idade. Velho quer dizer que a idade era bem avançada. Entendeu? Ok? Se Jesus tardar, todos nós teremos idade avançada. Mas permaneceremos fortes. E jovens, capazes de correr. E não nos cansarmos. Caminhar e não nos fatigarmos. Nem desmaiar. Certo? Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Próximo. Assim, pois, Sara riu-se consigo, dizendo, terei ainda deleite como ela riu. Foi alto, não, mas consigo. Isso é chamado de uma risada escondida. Ri para dentro. Sabe? Ri para dentro, não saiu. Riu-se consigo mesmo. Terei ainda deleite. Qual era a sua idade? Era 10 anos mais nova do que o marido. Certo? Como a minha esposa é 10 anos mais nova, eu tenho a bênção de Abraão. Sempre falo isso. Certo? Então, teria ainda deleite depois de envelhecer, teria ainda deleite depois de envelhecer, sendo também o meu senhor já velho. Muito, muito interessante este verso. Ela não disse, terei eu um outro bebê, ou terei um bebê quando eu já sou velha. Ela disse, terei ainda deleite. Aqui não é escola dominical. E eu vou falar olhando nos olhos, ok? Às vezes, sabe, queremos filhos, colocamos nosso foco nisso e nos ocupamos com isso. Não passamos tempo com Deus, sabe? E crianças se tornam ídolos e isso se torna um ídolo. Até que isso nos corrói por dentro. Toda vez que aquele período do mês vem, descobrimos que a mulher não está então grávida, isso nos corrói por dentro, sabe? E eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Sei que não é fácil nem para o marido, ok? Mas temos testemunho de pessoas que colocaram o foco em Deus e não mais no problema e se ocuparam com Cristo, como Abraão fez a gordura daquelas 3 medidas de flor de farinha, o pão, fez o bolo e comeu o bolo, comendo o filé mignon. Amém? O resultado é a promessa. Então, mesmo que Sara tinha dito, sendo velha terei deleite, o foco era deleite. Teria ainda deleite? Ela não disse, terei uma criança? Quando você tem prazer com o Senhor, que o milagre nasce. Está me ouvindo? Ela disse, terei eu deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? Sendo também o meu Senhor já velho? Terei ainda deleite? Igreja, às vezes é tão fácil no casamento de começar a ficar ocupado por causa de tantas tarefas e responsabilidades, e ficamos sempre falando de tarefas e responsabilidades que nunca acabam. Esquecemos que essa não é a prioridade no casamento. Isso, na verdade, é secundário ou terceiro lugar, e não esqueça que o número 1 é desfrutar um ao outro. Deus nos deu um ao outro para desfrutarmos disso. Tempos depois que as crianças se forem, vão ter um ao outro. Senão, quando eles se forem, quando o último se for, vão olhar um para o outro. Quem é você? Porque você está vivendo para os seus filhos, está vivendo para eles. Até se chamam de mamãe e papai, até quando os filhos não estão, se chamam de papai e mamãe. Isso não é romântico. Funciona para nós, pastor, ok. Mas para mim não é romântico. Ela é uma mulher e você é um homem. Amém? E a Bíblia, sabe, não tem palavra para esposa. Analise o contexto. A Bíblia fala de casamento, mas não tem palavra para esposa. Tem palavra para noivo, Catã, e palavra para noiva, Halá. Halá. Mas não tem palavra para marido e esposa. A palavra para marido é homem e para esposa é mulher.
Na sabedoria de Deus, ele sabia que se chamássemos assim minha esposa, de é uma mulher, param de olhar as esposas como mulher. Até um outro homem fazer isso? Uau, ela é uma mulher. Não espere isso acontecer. Comece a vê-la como mulher. Amém. Diga amém. Você deve vê-la como mulher e não homem. Ok, agora não diga amém aqui. A veja como mulher. Não diga amém, diga sim. Ok? A sabedoria de Deus é a seguinte. Mesmo depois de casar, Deus diz essa é a mulher e este é o homem. Amém? E sendo uma mulher, sabe? Ela ama ser tratada como mulher, mas às vezes nós começamos assim, amando e desfrutando um ao outro, até que as tarefas chegam. Os filhos chegam, as responsabilidades também. Esquecemos de beijar e dizer palavras como por favor e esquecemos de considerar o outro precioso. E é muito triste. Quero falar algo que ela disse. Teria ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho. E tudo isso ela falava consigo mesmo, sabe? Ela não queria impressionar ninguém chamando Abraão de meu senhor. E eu li isso muitos anos atrás. Eu vim para casa e falei para minha esposa, ei, Sara falava assim. E por falar nisso, escute bem, preste atenção. Quando Sara era mais nova, com mais ou menos 60 anos, um rei a desejou para o seu harém, no Egito, um faraó. Depois desse capítulo, temos o capítulo 19, que fala sobre o juízo de Sodoma e Gomorra, e depois vem o capítulo 20. Você vai ver que um rei a desejou. Ela tinha agora 89 anos, e um rei a desejou. Obviamente, ela tinha um segredo de como Deus a fazia mais linda. Você quer saber? Porque aqui aprendemos algo, ela diz, chamando Abraão de meu senhor. Não por causa da sua idade, ela ria consigo mesma, falando consigo. Ainda assim, ela estava sozinha aí. Mostrou respeito pelo marido. Chamou o marido de meu senhor. Uau! Eu disse uau! Então eu fui para a minha esposa e disse, olha este verso aqui. Olha este verso. Você tem que ler. E ela leu, isso muitos anos atrás. Olhou e disse, ok, meu senhor, meu senhor, meu senhor, meu senhor, meu senhor. E eu voltei para casa, para o meu estudo e vi que ela falou consigo mesmo. Ei! Isso mostrou o seu coração, sabe? E você sabe também que ninguém sabe o que está no coração. Não é uma coisa externa, sabe? Chamou seu marido de meu senhor. Que respeito ela tinha. Então, a Bíblia diz no Novo Testamento, fala sobre ela porque nós sabemos que ela permaneceu bonita porque Deus a manteve assim. E você quer saber o segredo de como ela permaneceu bonita? 1 Pedro 3. Mas o homem encoberto no coração, falando para as mulheres, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Sabe, uma mulher que tem um espírito manso e quieto é muito preciosa diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente. As mulheres santas que esperavam em Deus, diga esperavam em Deus. Assim se adornavam. E estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem, e não temendo nenhum espanto. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual sois filhas, fazendo o bem, e não temendo nenhum espanto, ou nenhum terror. Agora, o verso 3 antes disso diz, não faça do seu enfeite, sabe, o frisar dos cabelos e as coisas exteriores. Deus não está proibindo. Mas que isso não seja sua beleza. É triste mesmo se a mulher é considerada bonita porque só tem isso. Certo? E depois ela tira isso e o homem grita, coloca de volta, mulher! Coloca de volta! Coloca de volta, mulher! Ok, vou parar com isso. Porque assim se adornavam também, antigamente, as santas mulheres que esperavam em Deus. Não esperavam no marido, esperavam em Deus, e por isso elas ficavam assim. Assim se adornavam, mas hoje, nos dias atuais, não usamos a palavra adorna muito. Então vou te dar uma outra versão e te mostrar uma tradução moderna. O que a palavra adornar quer dizer, ok? Esse tipo de beleza era o das santas mulheres. Vamos ler juntos. Esse tipo de beleza era o das santas mulheres. Esperavam em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Agora,
Diferença nos papéis não quer dizer desigualdade. Você entende? Não quer dizer desigualdade. Nós temos igualdade, mas diferentes papéis. Diferentes papéis que Deus nos deu para fazer. Amém? Agora, tem coisas que as mulheres devem fazer, certo? Estou falando de famílias. Famílias. Quando se trata de família, o homem é que vai prestar contas para Deus. Não é uma boa posição para estar nela. Quando se trata da igreja, quem é responsável? Quem é responsável? No livro do Apocalipse, ao anjo da igreja de Éfeso, tinha que prestar conta. Quem é? Sou eu. Sou eu. Tenho que prestar contas. Seu fracasso é o meu. Não, muito tempo atrás houve um problema onde aconteceu algo que raramente acontece na nossa igreja por muitos anos. Um conflito entre líderes. O que os líderes não sabiam é que, no meu coração, eu senti, por algum tempo, que eu tinha fracassado. Que eu tinha errado, mesmo não me envolvendo. Me senti para baixo, que preparando a mensagem, eu tive muita dificuldade. Aquilo vinha à minha mente, e o diabo vinha e falava, você é responsável, você fez tudo isso acontecer com eles, eu não estava nem envolvido. Foi algo que eles não conseguiam olhar nos olhos. Coloquei meu filho na cama, e foi aniversário do Justin. Tinha feito 4 anos. Ele olhou para mim, me agarrou e disse, ele nunca havia dito isso. Ele disse, Abba é um homem muito bom. E me deu um beijo. Eu fiquei assim, e voltei para o meu estudo no outro quarto, assentei na cadeira, e senti o amor de Deus. Porque o meu filho nunca tinha dito isso. Em todos os seus curtos anos de vida. É muito fácil para mim assumir a responsabilidade. Sabe? Quando eu olho para a igreja, as pessoas não sabem que quando isso acontece, e dizem, o pastor já sabe, conhece os críticos e tudo mais, mas é a nossa igreja. Eu não me desassocio da igreja. Então é o mesmo para o marido, não é fácil isso. Se o marido não fala nada e deixa ela tomar todas as decisões e no final uma decisão errada, não pode ir lá e acusá-la disso. Porque você deu a ela essa decisão e não é o processo. Você pode ensinar para ela tomar algumas decisões, amém, mas você deve ainda considerar-se responsável. Adão exerceu liderança no jardim do Éden, não exercitando liderança. Adão estava lá quando lemos a Bíblia diz, a mulher deu fruto para o marido com ela. Ele ficou quieto, escutou o vendedor falar com a esposa falar com o vendedor, que tem uma forma engraçada de subir naquela árvore. E o vendedor fala com a esposa, e o vendedor era tão grosso, não devia falar com ele. Ele estava lá. Ele tinha que dizer, hey, mulher, quieta. Eu estava lá quando Deus falou comigo da árvore, você não estava. Foi antes de você nascer. Quero te dizer que este homem, certo, é mentiroso. Ok? Ele não parou isso. Ele exerceu autoridade ficando quieto. Mas era sua responsabilidade. O mundo inteiro caiu por causa de um homem que não assumiu liderança. Adão. Não é nada fácil, mulheres. Não quer dizer que não pode falar com o marido. Por falar nisso, Sara, uma outra vez, falou ao marido, lança fora a escrava e o seu filho. Foi muito difícil para Abraão porque Ismael saiu dos seus lombos, sua própria semente. Nada de Sara. Sem dúvida alguma, Hagar era a mãe, mas, primeiramente, ele sabia que era o seu filho, sua carne e sangue. A natureza veio, mas Deus interviu. E Deus disse, ouça a Sara. E depois em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve, o que dizer das escrituras? Escrituras? Lançai fora a escrava. Suas palavras se tornaram escrituras. Não há lugar para a lei na vida do cristão. Uma certa vez, ela falou, então não quer dizer que você não pode falar, você pode, se tornou escritura. Mas o homem é a cabeça. Como numa companhia, tem um presidente ou então um diretor, um executivo,
E tem que respeitá-lo. Isso quer dizer que você faz o que ele diz, não se é por boa causa. Explique sua razão. Não precisa brigar. Apressa-te, faz 3 bolos. Pra quê? Hã? Pra quê? Pro Senhor. Como sabe que é o Senhor? Como você sabe que é o Senhor? Ah, muitos dizem que são o Senhor. As coisas não são feitas assim. Às vezes tem que dizer sim e depois discutir isso. E homens? Saiba disso das mulheres. Aqui diz, mulheres que esperavam em Deus. Voltemos à outra versão. Diz, mulheres santas que esperavam em Deus. Esperavam em Deus quer dizer o quê? Que criam que não seriam abusadas. Acreditavam que o marido não ia tirar proveito. Acreditavam que Deus guiaria o marido. E Deus pode. Posso te contar muitas histórias. Mas não dá para fazer isso sem esperar em Deus. Então, isso não era um tipo de jogo, sabe? Mas era algo no seu coração. Ela honrava o seu marido no coração. E o Senhor ouviu. O Espírito Santo colocou em 1 Pedro, que é no Novo Testamento. Deus ouviu. Ei, Deus até ouviu um riso. Certo? Volta para Gênesis 18. E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Ela estava na tenda. Dizendo, ela riu consigo mesmo, não foi. Sabe, como uma bruxa? Não foi assim. Por que se riu Sara dizendo, na verdade, darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haverá coisa alguma difícil ao Senhor? O que você está sofrendo agora mesmo? Haverá alguma coisa difícil ao Senhor? Amém. Se eu submeter ao meu marido, então, meu marido vai se aproveitar de mim. Haverá alguma coisa difícil ao Senhor? 1 Pedro diz, vamos olhar. 1 Pedro 3, certo? Isso aí. A última parte. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual sois filhas, e você vai ficar linda e jovem, com um espírito quieto, que diante de Deus é precioso. Quieto não quer dizer que sua boca é quieta, certo? Pode falar, mas de um espírito quieto. Tem irmãs que falam, mas de um espírito afogueado. Dá para sentir, mas se ouve alguém falar com um espírito quieto, é um doce espírito, um espírito bom. Os homens ficam lindas. Elas ficam, certo? Então, a Bíblia diz, da qual sois filhas, fazendo o bem, não temendo nenhum espanto. A palavra espanto é que não vai ter medo que o marido vai te abusar ou vai tirar proveito da sua submissão. E as mulheres têm medo e por isso não são filhas de Sara. É para que esperem em Deus e para aquelas que não têm medo de nenhum espanto. Espanto vem das pessoas. Elas têm medo que o marido vai terrorizar. Ela faz o que eu quero. Obviamente não o pecado. Se o marido pede algo pecaminoso, diga não. Porque Jesus está acima do marido. Certo? Voltamos lá. Gênesis 18. Está aprendendo? Certo. Haverá alguma coisa difícil ao Senhor? Qual a resposta? Ok, alguns creem. Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Verso 15. E Sara negou, dizendo, eu não me ri, porquanto temeu. E o Senhor disse, não, você riu. Chamaram um filho de quê? Eu amo isso, eu amo esse sentido de simplicidade. Simplicidade divina, mas divina simplicidade. Quando Deus vem até você e ele fala contigo, e parece que houve um tipo de comédia ali. Ah, você riu. E tinha rido consigo mesmo. E levantaram-se aqueles homens dali, olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Eles se levantaram e olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Próximo. Essa parte que eu quero falar. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Olha isso. Porque eu tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir a Abraão o que acerca dele tem falado. Primeiro quero falar algo. Isso, de forma alguma, fala da questão da justiça pela fé, certo? Justificação. Aqui está falando sobre se sua família está de acordo, então Deus mandará descendentes como as estrelas do céu e a areia que está no mar.
O que acontece se o filho é rebelde? O que acontece se o neto é rebelde? Então ele tem que estar numa posição de ordenar sua família para que as promessas fluam. Certo? Quero terminar com esse verso. Mas vou falar algo antes. Anos atrás eu li este verso e me senti condenado. Anos atrás. Li este verso, me senti condenado por mim e por outros porque eu li. Uau, sabe? Eu tenho conhecido para que lhe ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, certo? Para que guardem o caminho do Senhor para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. E disse, uau, isso é algo muito maravilhoso. Ou seja, Deus está olhando para as pessoas cujas famílias sabem, estão debaixo de uma divina ordem. Amém? A esposa o chama de Senhor no coração. E os filhos não são rebeldes e tudo mais. Deus então vai cumprir. Certo? Viu isso? Bem, as coisas mudaram. Meditação traz revelação. Quando você medita, e eu meditei neste verso por um tempo antes de pregar. Sabe o que eu li? Eu o tenho conhecido e isso está no passado. Ou seja, eu o tenho conhecido, eu o tenho amado. Ele não vai errar. Eu o tenho escolhido. É como outra versão. Fala este verso. Eu me tenho feito conhecer a ele, para que ele possa ordenar os seus filhos. Ele tinha ordenado os seus filhos? Não, é para o futuro. Ou seja, Deus não está dizendo, porque você tem a sua família em ordem, eu te escolhi. Este não é o ensinamento aqui. O ensinamento é que eu tenho te conhecido, eu tenho te escolhido, eu tenho te amado para que você possa ordenar. Você vê ali o fruto e nós queremos este fruto. Homens, não podemos ter este fruto da nossa esposa nos respeitar se não ver Jesus em nós. Mas quando ela vê o seu relacionamento com o Senhor e você diz, eu sinto que o Senhor está nos dizendo, sabe? Eu acho que isso a ajuda a ver a importância de ter o Senhor no seu relacionamento. E ela se submete. Agora, não é, e eu posso provar isso, não está dizendo, Abraão já era assim. Por isso o escolhi, para fazer se cumprir o que eu falei a ele. Posso te provar, número 1. Aqui diz, para que ele possa ordenar os seus filhos. Quantos filhos ele tinha? Quantos filhos ele tinha nessa época? Ele tinha um. Ismael. Somente um. Ele só tinha um filho nessa época. Mas aqui diz, para que ele possa ordenar seus filhos. Isaac não existia ainda, porque se ele existisse, então teria filhos. Então, Deus o escolheu porque ele já tinha feito? Ele já tinha sua família em ordem? Ou Deus o escolheu e o amou para que o seu amor o fizesse colocar a família em ordem? Dá para ver isso? Quero dar uma palavra para os pais que talvez tenham um adolescente rebelde ou um filho que trouxe tristeza ao coração. Quero te falar algo, ok? Não deixe a pregação tradicional de casamento e sobre família, porque alguns deixam se sentir condenado. Agora, eu falei para você, ensina a criança no caminho que deve andar, com a sua boca, sua alimentação, sua fala, e quando crescer não se afastará desse sabor. Dê a ele o tempo todo, certo? Deixe ele assistir televisão por horas. Tem um professor silencioso, cheio da sabedoria do Egito, os caminhos do Egito, treinando o seu filho. Tem que controlar esse monstro de um olho. Amém? Ensina a criança. Já te falei isso, certo? Para quando crescer não se afastar dele. Do outro lado tem adolescentes rebeldes, então o que fazer? Esta é a razão porque durante toda a minha vida, tudo o que eu passo é por sua culpa. Sabe de algo? Algumas coisas eu não preciso passar, alguns problemas não preciso sofrer. Paulo disse, tudo isso caiu sobre mim. Para a divulgação do evangelho, quando eu li isso, eu disse, ai meu Deus, posso ir embora? Algumas coisas acontecem comigo para que sejam riquezas para você. Não tenho dúvida disso. Uma razão porque eu tenho uma filha que é de 16 anos e tenho um filho que agora está com 4 anos, ok? É para que pais que na verdade têm esse tipo de filho, ou então outro filho daquela idade. Eu tenho os dois. Alguém pergunta, pastor Prince, por que não teve mais cedo? Minha chamada! Sua chamada é diferente. Muitos têm um dessa idade, o outro 2 anos mais novo e 1 ano mais novo. Bem, minha chamada, um aqui e o outro novinho.
para nunca esquecer o que é ter um filho novo. Me mantenho informado porque me identifico com pais agora mesmo. E é incrível porque tem pessoas nos seus 20 anos que têm filhos mais velhos do que Justin. Me faz sentir jovem. Não estou reclamando, só estou dizendo que tem coisas que passamos, e esta é uma igreja que tem Deus presente. E Deus deu um pastor assim, e muitas pessoas pensam que se lembram o que é ter um filho de 2 anos, não se lembram. Até se tornar um avô. E quando isso acontece, dá tudo para a criança. Eu te digo isso, eu já vi pais esquecerem o que é ter um filho de 3 anos. Querem que o de 2 ou 3 anos haja como de 7 ou 8 anos. Não pode. Isso me mantém me sentindo jovem. Eu tenho um adolescente e os seus desafios de ter um adolescente. Então, o que Deus está dizendo? Ele está dizendo, Abraão, quando eu te conhecer. E ele disse, eu tenho conhecido. Essa linguagem é encontrada em Gálatas quando Paulo disse, depois de Deus ter conhecido vocês, ou melhor, vocês conhecerem Deus, ou serem conhecidos por Deus. Como voltar outra vez para os elementos rudimentares? A mesma coisa. Ou seja, Deus te ama e te conhece antes de você o conhecê-lo. Para que você possa trazer um governo divino para a sua casa, para a sua família. Não é o contrário, não é. Ele é tão bom que Deus o escolheu. Ainda está comigo? Eu oro para que esta palavra seja encorajamento para você. Amém? Seu foco deve ser se ocupar com Cristo, se focar em Cristo, meditar na palavra. Amém? E então, você vai ter a revelação para ordenar e comandar. E trazer um governo divino. Você está aprendendo? Vou falar algo mais. De todas as parábolas, olha para mim. De todas as parábolas, eu vou terminar, é o último verso. De todas as parábolas que o nosso Senhor Jesus falou. Qual parábola, para você, é a mais famosa? Que fala de pai e filho. Filho rebelde e tudo mais. Uau, eu amo essa igreja! Qual é o nome dessa igreja? New Creation. O filho pródigo. Lucas 15. Quantos filhos tinha? 2 filhos. E quem o pai ali representava? Deus o Pai. Você pode falar comigo, certo? Jesus contou essa parábola. O pai representa o Deus o Pai, certo? Os 2 filhos, quem são? Todos nós, gentios e judeus, você tem o gentio que nunca saiu de casa, mas o judeu. Desculpa, o gentio saiu da casa e o judeu nunca saiu, certo? Com sua justiça própria. Guardei os seus mandamentos e tudo mais. Olha isso. Olha bem, este pai, eu creio que é uma história real. Este pai, que Jesus tipifica como seu próprio pai, ok? Teve 2 filhos. Qual a sua média de sucesso? Ele perdeu um filho, certo? Seu filho saiu, ficou rebelde. Eu quero te falar algo, mas essa é uma mensagem que você não vai ouvir no púlpito. Estou certo em dizer que o pai ali retrata o Deus Pai, certo? Qual a média de sucesso? O filho foi embora, mesmo sendo um bom pai. Ele era bom. Matou bezerro cevado, sabe? Era um bom pai. Mas mesmo sendo bom, creia que Deus tem o melhor para sua família. Estou falando daqueles que se sentem condenados. Ou você ouviu mensagem que diz que seu filho é rebelde e você fez algo errado. Eu estou tentando te encorajar aqui. Até Deus o Pai, até o pai daquela história, teve um filho rebelde. Então qual foi o seu sucesso? Médio. Não, não é 50%. O outro filho era muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Ele veio. Este teu filho, depois de gastar todo o dinheiro com prostitutas. E por falar nisso, de tudo que o filho pródigo fez, ele menciona prostitutas. Esse irmão tem um problema. Mataste o bezerro cevado. Mas tu nunca me deste, falou ao pai. E o pai disse, filho, é justo que celebremos. Tudo que eu tenho é seu. Não precisa esperar que eu te dê um bezerro. Pega. Se vier a mim, não vou falar que eu estava brincando. Pega o cabrito. É seu.
Se pensarmos bem, igreja, eu não estou dizendo que, sabe, isso é exatamente como um pai se sente, sou amável, carinhoso, e o meu filho ainda é rebelde. Há coisas na vida que não temos respostas, mas a boa notícia é que o filho voltou. Eu disse o filho voltou. E uma coisa sobre o filho rebelde e uma filha rebelde é que quando voltam para casa e experimentam sua bondade, é diferente de quando eles estavam crescendo. Porque eles caíram, há um vazio no coração deles que a graça, de outra forma, não encheria. Agora experimentam a graça. Experimentam a graça de verdade. E se o irmão mais velho não se arrepender, este mais novo vai ter o carisma, a graça, o favor, para fazer muito mais do que o outro irmão faria. E brilhar muito mais para a glória de Deus. Amém? O seu filho vai voltar. Sua filha vai voltar. Deixe eles comerem do chiqueiro por um tempo. Certo? E às vezes, sabe, o chiqueiro vai fazer muito bem. Um pouco de oincoin que é bom, sabe? Dias atrás eu estava passeando com Justin e dirigimos numa estrada, sabe? De repente engarrafamento. E eu fui dirigindo, me desviando. O Justin dormia atrás. De repente, quando eu passei... Ah, meu Deus, tinha um porco na estrada. Era um porco selvagem, estava morto. O pobre do bicho estava morto. E honestamente, na minha mente, eu estava com muita fome e tudo que eu pensei era aquele porco assado e era muita carne. E quando eu passei por ele, ele estava morto e era gordo. E eu vi algumas pessoas na estrada que estavam tentando ajudá-lo e eu só pensava nele assado. Sopa de wonton. Fique sabendo que é uma comida chinesa que usa porco. Como o bacon, você ia pensar no bacon. Amém. Então, quero te falar, igreja, que Deus é um Deus de fé e Ele vê a sua casa em ordem divina. Ele vê os seus filhos te amando, sua esposa como videira frutífera, os seus filhos como plantas de oliveira. Ele vê luz. Veja, igreja, agora estamos vendo a luz. Vemos a luz. Tudo isso está acontecendo, estamos chegando numa parte final. Lembra o que Deus disse? Ele disse, ocultaria eu a Abraão o que estou prestes a fazer. E Deus veio e falou sobre Sodoma e Gomorra. A razão por que Deus disse, eu conheço Abraão, por que esconder isso dele? Abraão vai ordenar os seus filhos. Vou cumprir tudo o que eu falei para ele. Deus queria, na verdade, falar sobre os problemas de Sodoma e Gomorra, que vamos falar semana que vem. Certo? E não é verdade que no mundo, agora mesmo nos dias de hoje, tem este problema? Este assunto é um problema? Abraão ainda podia sentir o cheiro suave da comunhão com este problema acontecendo? Quando haviam pessoas com este problema a poucos metros, era tão perto que podia vê-los da montanha de Hebron, podia vê-los, e quando via, era como o quintal de trás. Ele ainda podia viver na gordura da comunhão? Sim. Deus entraria na sua casa? Sim. Deus ainda vai te dar milagres como uma mulher de 90 anos tendo um bebê? Sim. Deus o renovou enquanto Sodoma estava lá? Sim. Há coisas interessantes que quero falar sobre Sodoma. O próximo capítulo é sobre Sodoma e a sua destruição e como Abraão teve parte. Sabe, eu quero mostrar o coração de Deus, mas não quero me apressar. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Curve sua cabeça e feche os seus olhos aqui neste lugar em onde estão assistindo agora. Meu amigo, Deus te ama tanto que enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, aquele que veio a Abraão quando estava sentado na tenda ao calor do dia, esse mesmo Jesus que apareceu para Josué como um capitão num cavalo com a espada, aquele mesmo que apareceu quando os 3 hebreus foram lançados da fornalha da Babilônia, e apareceu como o 4º homem. E o rei disse, não lançamos 3 homens na fornalha? Eu vejo um 4º homem com a aparência do Filho de Deus. E finalmente aquele Filho de Deus veio como um bebê, cresceu por 30 anos, nos arredores de uma vila que não era conhecida por nada, mas era notória por um lugar de parada noturna para quem viajava. Não tinha nenhuma fama. Será chamado Nazareno. O Senhor Jesus cresceu naquele lugar, como a raiz no deserto. Com 30 anos foi batizado no Espírito Santo. E o primeiro milagre aconteceu. Transformou água em vinho. Seu casamento, que está como pura água,
Ele pode transformar num vinho delicioso. E amigo, agora mesmo vou orar por famílias em nome de Jesus, certo? Onde quer que você esteja, lembre-se disso. Deus não precisa da sua perfeita obediência antes de trazer suas bênçãos. Ele só quer a sua permissão e o seu amém. Se esse é você, diga amém. Se esse é você, diga amém. Pai Celestial, eu oro por todos que estão ouvindo a minha voz. Pai, eu oro em nome de Jesus para que faça as nossas famílias, nossas habitações, um lugar de luz, um lugar de liberdade, um lugar de amor, um lugar de calor e conforto, um lugar onde o amor incondicional reina, um lugar onde todos sentem amor e honra por cada um, um lugar, Pai, onde Jesus é glorificado, um lugar que o Senhor possa visitar, e mesmo que cometamos erros e rimos de descrença, o Senhor pode nos falar, sim, você vai ter seu filho. E Pai, eu te agradeço por sua palavra hoje, obrigado por ela se arraigar. Eu oro pelos pais que estão sofrendo por causa de um filho, onde eles estão, Senhor, derrama o óleo e o vinho, e conceda a eles aquela fé que só vem de Jesus, a fé do Filho de Deus, e que seu filho, a sua filha, volte para casa. E quando voltarem, vai ser muito melhor do que era antes. Como o filho pródigo voltou, quieto e desfrutando das coisas boas que ele não sabia, que estavam no Pai. E que tenham uma nova revelação do seu Pai. Eu oro para que essa criança sinta isso. Sobre os pais. Pai, dê sabedoria para quem tem filhos novos. Dê sabedoria para saber quando falar e quando parar. Quando até mesmo proibir. E quando ser forte. E quando permitir. E quando liberar. E quando tiver que bater o pé. E quando disciplinar. Que vai ser raro. Dá sabedoria para discernir. Pai Celestial, eu te agradeço. Faça de cada família da Igreja New Creation um testemunho para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E agora, se você colocou sua fé em Cristo, você vai ser salvo, a Bíblia nos diz. Ora essa oração comigo e diga, Pai Celestial, eu creio no teu amor por mim. Não é o que eu sinto, mas é a tua palavra. Tua palavra é verdade. E ela declara que tu me amas. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos sem eles. Eu creio nisso. Creio que ele tomou meu lugar. Morreu minha morte. Foi punido com a minha punição. E hoje, Pai, estou nele, ressuscitado com ele, coroado de glória e honra, acima de todo o principado, acima dos espíritos malignos, acima do próprio Satanás. Porque Jesus Cristo é o meu Senhor, e os meus pecados, passado, presente e futuro, foram perdoados. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e fique em pé. Levante suas mãos aqui neste lugar. Nunca despreze a proteção. Que nesta semana o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. Todos os que estão na Igreja Grace Revolution em Dallas também. Que o Senhor te proteja. Que o Senhor proteja os seus amados de todo o perigo, de toda infecção, de toda doença, de toda tragédia, de todo o perigo, de todo o mal. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e sobre os seus amados. E que sua casa seja cheia de luz. Luz sobrenatural. Não natural, a luz da educação, mas a luz do Espírito Santo. Para ver coisas além do homem natural. Para ver Jesus acima de tudo. Em o nome do Senhor Jesus. O Senhor te abençoe. E os seus amados. Com sua shalom, paz, saúde e bem-estar. Em nome do Senhor Jesus. E todo o povo diga amém. Deus te abençoe. Nos vemos de novo. Bye, bye. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg.
Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.